Cláudio já está aqui, vai falar do Galo. Em instantes vamos saber se tem novidade de treinador e já manchetamos a história da torcida. Será que vai ter torcida na despedida do ano na Arena MRV? Vamos falar sobre isso em instantes. Importante destacar também, Edu, que hoje tem Campeonato Brasileiro, né? E querendo ou não, o Galo está bastante de olho, né? Nos jogos da noite. 8 horas, os dois confrontos: Maracanã, Fluminense e Cuiabá. E Liga Arena, a Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Bragantino. São os dois jogos de logo mais. O Galo é no momento 14º colocado. O Furacão, que é o adversário da despedida, é o 15º, tem 42 pontos, então vencendo ultrapassa o Galo. O Fluminense, 16º, tem 40 pontos, tá numa distância aí de 4 pontos agora no comparativo com o Galo. E naquela história lá, pensando em aproximação à zona de rebaixamento, o Bragantino é o 18º e tem 38 pontos. Então, os dois últimos jogos da rodada 37 também envolvem muita coisa, né, Panzi? Não, sem dúvida, né? E empates seriam ótimos pro Galo, né? Porque o empate segura o Bragantino, segura o Atlético Paranaense. O Atlético jogaria por um empate, talvez, com o Atlético Paranaense nessa última rodada. Então, é torcer por empates, segurar o Fluminense também, o Cuiabá. Agora, fato é que o Paranaense é o favorito no seu jogo na Liga Arena contra o Bragantino e o Fluminense o favorito no seu jogo contra o Cuiabá. Mas todas essas equipes têm tido muitas dificuldades em termos de desempenho e de resultados. Então pode dar qualquer coisa, tá, Cirilo? É um grande ponto de interrogação os jogos desta noite e, sem dúvida nenhuma, muito mais emoção do que qualidade. Quando você pega, confronta ali do 15º para baixo, não deve sair muita coisa boa, não, né? Muito mais emoção, suor, dedicação do que qualidade. A qualidade nessa hora já não tava grandes coisas com essas equipes aí. E aí eu coloco nessa barca aí Atlético, Vasco também. Aliás, o jogo Atlético e Vasco é a mesma coisa. Meu Deus, hein? Muita transpiração, dedicação. Talvez tenha faltado um pouco da dedicação, né? Mas qualidade mesmo a gente não tem visto. É verdade, Panzi. Vamos falar mais do Galo em instante. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite a você, Cirilo. Boa noite ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham. Horas bem intensas no Atlético, né? Depois da saída do Gabriel Milito lá em São Januário. O Atlético, naqueles bastidores por lá, Cirilo, que a gente pôde apurar aqui, o presidente Sérgio Coelho falou com os atletas, Hulk também pediu a palavra e muitos saíram emocionados, né? Muitos choraram, porque ali um fim de um ciclo, um fim da temporada do Atlético, em que poderia ter sido espetacular. Por exemplo, se conseguisse o título da Libertadores, iria para 2 mundiais, ou mesmo com o título da Copa do Brasil, né? Que é um título nacional, mas o Galo ficou pelo caminho e ontem culminou com a saída do técnico Gabriel Milito após 12 jogos sem vencer. A situação ficou insustentável para a permanência, tanto que houve um comum acordo. O treinador, desde o último sábado, já estava realmente pensando em terminar, né, essa passagem no Atlético, tentaram segurar o Milito. Ontem, com mais uma derrota, aí um comum acordo, ele sai do Galo. Ontem mesmo, no voo fretado da madrugada, se despediu, Cirilo, de todo mundo. Hoje não apareceu, tanto que o Milito pela manhã, ele já foi flagrado, né? A Itatiaia até trouxe mais cedo em seu site, a gente trouxe no Rádio Esportes aqui no YouTube, uma foto do Milito voltando para o Rio. Do Rio ele foi para Buenos Aires. Então o argentino não esteve na cidade do Galo, se despediu ontem mesmo dos jogadores. E aí, próximos passos, né? O Milito fica para trás no Atlético. O Galo até aqui, Cirilo, pelo que a gente pôde apurar desde ontem, quem tá no YouTube vendo a imagem do Milito já no avião, né? Indo para o Rio de Janeiro e depois seguiu para Buenos Aires. Então viajou, né? Voltou do Rio para BH e hoje pela manhã já foi para o Rio de novo e para Buenos Aires. Então o treinador já está lá com a família. Ô Cirilo, até aqui o Atlético trabalha com nomes portugueses. São os nomes, alguns nomes que aparecem nos bastidores do Atlético, ganham força. O nome que a gente trazia desde ontem, que é o mais forte no Atlético, é do Luiz Castro, que ano passado fez um bom trabalho no Botafogo. O time estava liderando o Campeonato Brasileiro. Depois, ele, com uma proposta do futebol árabe, acabou deixando o Botafogo e ele está agora livre no mercado. Ele deixou o futebol árabe, o Al Ittihad, agora há pouco, né? E agora ele está livre no mercado. Agora tem um detalhe. Ele estava no Al Nassr, né? Da Arábia Saudita. Mas
Tem outros clubes interessados no Luiz Castro, não é só o Galo aqui do Brasil, o Santos, que subiu agora de volta à Série A, o Vasco, que foi adversário do Galo ontem, que tá sem treinador, tá com interino. Esses times têm interesse no Luiz Castro. Só que apuramos também que, apesar de ter saído do Al Nassr, ele ainda tem uma trava no contrato por lá, ele tá recebendo até hoje. Porque deixou o time, mas aquela coisa, tem multa, aquela situação, então o Luiz Castro tem essa situação contratual para se resolver e conversei com pessoas ligadas ao Luiz Castro. Há sim uma possibilidade dele voltar ao Brasil, Cirilo, ele não descarta essa possibilidade. Vai ouvir os clubes. O Atlético, por exemplo, vai ter já uma conversa com ele para apresentar a proposta, como fez com o Milito, por exemplo. Apresentar, né, a proposta mesmo, o projeto esportivo. Só que ele só vai se decidir a partir do dia 15, talvez 20 de dezembro. Se realmente o Galo quiser o Luiz Castro, que é o primeiro nome, vai ter que esperar um pouquinho, porque ele não vai se decidir de hoje para amanhã, Cirilo. Boa, Cláudio. Ô Edu, vamos conversar um pouquinho sobre essa história da mudança do comando técnico do Galo. Até num macro, assim, observando a situação toda, me parece que o Milito acaba demitido aí nesse meio de semana, aliás, num comum acordo, né? Esse processo de demissão, como está informando a Itatiaia, acho que não dá, né, Edu, para tirar a culpa do treinador no desempenho esportivo quando o time não joga ou tem inconstâncias, ou para de jogar, ou não encontra alternativas. Acho que o técnico é o cara para encontrar essas alternativas também, para evolução do time. Não me parece que o Milito seja um profissional assim pronto, né? O cara que ele tem uma cara do trabalho dele, é um cara que você sabe que o time do Milito joga desse jeito, acho que ele ainda está em evolução, acho que ele pode evoluir. Eu não tinha lá muita opinião formada se eu era favorável ou não à troca do Milito, mas eu acho que quando há um comum acordo e as duas partes decidem tomar essa decisão, acho que não tem muito mais o que contestar. Outra coisa, aparentemente me parece que internamente encara-se que talvez o ano seja uma decepção, né? Quando você interrompe o trabalho ali ainda antes do último confronto, quando dá nesse nível aí de interrupção de trabalho nesse momento. Mas acho que a partir disso, Edu, é importante a gente falar sobre como você quer vencer jogos, né? Como você quer se tornar um time campeão, como você quer construir de fato as suas vitórias. Acho importante que o Atlético entenda esse caminho, chegue a esse caminho. Internalize isso. Como é que eu quero vencer? Como é que eu quero ser? Como é que eu quero construir meu elenco? Qual que é o perfil de jogador que eu quero contratar? Qual que é o perfil de profissional que eu quero contratar? O meu time funciona assim, dessa maneira. É esse treinador que eu quero, com essa característica, que vai ter esse jogador, esse elenco, essa maneira de buscar as minhas vitórias, de buscar os meus títulos, de buscar o meu melhor desempenho. Uma matéria no site da rádio hoje me chamou muita atenção, em itatiaisport.com.br. Já faz 11 anos que um treinador não completa um ano comandando o Atlético. E não é possível que todos esses treinadores sejam profissionais ruins, né? Ô Cirilo, eu vou seguir sempre com a minha opinião, com o que eu entendo sobre futebol. E é claro que o Milito tem responsabilidade em tudo de ruim que aconteceu com o Atlético na temporada, mas eu só discordo muito de imputar somente ao Milito tudo de ruim que aconteceu ao Atlético na temporada, e tem muita gente fazendo isso. E é por isso que o Atlético nos últimos 11 anos não para com um técnico, porque todo ano muita gente faz isso. Deu errado, a culpa é do técnico. Deu certo, mérito pro jogador, mérito pro diretor, geralmente não é do técnico. E a responsabilidade ela é dividida nas duas hipóteses, quando dá certo e quando dá errado. E esse ano tem muito do Milito nas perdas e tem muito do Milito nas chegadas do Atlético a duas finais gigantes de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. Quem chegou comandando o Atlético nessas duas finais foi o Gabriel Milito, que também perdeu essas duas finais. E cada uma com seu roteiro. Quando eu escuto muito, né? O Atlético vai encarar o Atlético Goianiense. Ele tem a obrigação de vencer por causa do investimento. Aí eu estava olhando aqui o investimento de 2024 do Galo com o Atlético Goianiense. A diferença é de 85, 90 milhões. Aí você pega o investimento do Botafogo, que o Atlético também tinha obrigação, do Flamengo, que o Atlético também tinha obrigação. O do Botafogo é 300 milhões quase acima do Atlético, né? 250 milhões a mais. O do Flamengo é 150 milhões a mais. Mas aí a obrigação só serve quando é menor o investimento. Quando é muito maior, não existe obrigação.
Então, o que eu discordo é imputar 100% da responsabilidade ao treinador. O treinador tem parcela no sucesso de ter chegado a 2 finais, o treinador tem parcela nas derrotas nas 2 finais. Assim como os atletas, que para mim são os principais agentes e atores. Jogador de futebol sempre é a maior parte da fatia. Eles são os maiores responsáveis nas conquistas e nas derrotas. E assim como a gestão também tem parcela nisso tudo. Porque você falou aí de projeto esportivo. Não me parece que o Atlético tenha projeto esportivo. Me parece que o Atlético busca hoje para ganhar jogo. E eu acho que o Milito foi buscado dentro de um projeto. Lembra aquele estudo que foi apresentado, o treinador, etc.? Foi feito um estudo em relação à contratação do Milito, mas não foi feito um estudo em relação à montagem de elenco. Porque esse elenco foi montado para o Cudê, aí o Cudê saiu, veio o Filipão, não houve grandes mexidas, aí o Filipão saiu, veio o Milito. De que adianta você fazer um estudo para trazer o cara que vai comandar um elenco que não houve estudo para montar? Dá no que deu, um elenco desequilibrado, um elenco pobre. Vamos lá, mandou o Milito embora. Eu até acho que não tem muito o que discutir pelo desempenho, estagnou, né? Não é que mandou embora, é o comum acordo. É muito irregular, você pega os números e são muito próximos. Vitória, derrota, empate é muito próximo. O comum acordo, ele é... Os dois entenderam. Escancarou que estava estagnado, não tinha muito o que tirar. Vamos lá, vem o Luiz Castro. Você acha mesmo que num jogo o Luiz Castro vai olhar pro banco, vai ter Kardec, Vargas, Mariano e Bernard? Ele vai fazer alguma coisa muito diferente do que o Milito fez? Não vai, cara. Aí vem o Arthur Jorge, saiu do Botafogo e veio pro Atlético. Aí ele olha pro banco, ele tem Kardec, Vargas, Mariano, Igor Gomes, para mudar um jogo numa final. Você acha que ele vai fazer muito diferente do que fez o Milito? Não vai. Então, gente, eu entendo a saída do Milito, respeito a saída do Milito, talvez não fosse o que eu fizer. O que eu faria seria dar ao Milito um elenco mais equilibrado para o treinador que me levou a uma final de Copa do Brasil e Libertadores ter a chance de, numa montagem de elenco de uma temporada inteira, tentar fazer isso novamente com mais qualidade para tentar vencer as competições. Mas se trocou, se optou por trocar, ok, não vejo problema. Por isso que eu falei agora, estava estagnado, o desempenho estava muito ruim, a sequência de resultados muito ruins também, o futebol tem muito disso. Então qualquer um que seja o próximo treinador, qualquer que seja a escolha, vai passar pela remontagem de um elenco, vai passar por entregar para esse cara um elenco mais equilibrado, para que esse cara queira jogar no contra-ataque, ele tenha pontas de contra-ataque, para que esse cara queira fazer um jogo com mais posse de bola, ele tenha jogadores com características de posse de bola, um jogo com transição mais rápida, ele tem essa característica, um time com mais força física, que deem ao novo treinador isso, um elenco mais equilibrado. O problema se a diretoria do Atlético entender, ou se ela realmente entendeu que a troca do treinador, o Milito ter saído, não é a solução do problema, eu fico muito animado. Agora, se a gestão do Atlético entende que a saída do Milito é a solução do problema, como tem muita gente achando que aí eu lamento muito, porque você só tirou o sofá da sala. Para fechar, em resumo, dentro do que eu disse há pouco e do que você está dizendo também, além de avaliar 2024, o ano em si, o futuro não pode ser projetado para um ano, né? Senão o próximo treinador contratado no ano que vem também vai ter o trabalho interrompido. Acho que é importante definir o que você quer para o seu time. Como você vai construir a sua vitória, como o seu elenco vai ser montado, como o seu treinador vai ser contratado, qual a sua metodologia. Isso tem que ficar claro. Porque o Galo poderia ter ganhado a Libertadores, foi um jogo só, né? Se tivesse ganhado a Libertadores, o Milito, o trabalho seria interrompido? Se aquela bola do Vargas entra? O trabalho seria interrompido? Não seria. Essa é a questão. Pausa rápida, o Cláudio tem notícia, hein? Na volta, vai ter notícias do tribunal, aliás, referentes ao Galo. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia, e confirmando, o Galo entrou no STJD com pedido de efeito suspensivo para a suspensão que ele recebeu de jogos e tenta fazer o último jogo contra o Atlético Paranaense no domingo com público, mesmo que seja um público reduzido. Mas o doutor Luiz Veríssimo, presidente, está analisando o pedido para ver se cabe efeito suspensivo. Aí vai sortear um relator que vai analisar o pedido do Atlético. Ele pode negar, pode dar
um efeito parcial e pode acatar. Eu sei que o Atlético aí em Belo Horizonte trabalha com muito otimismo com relação a este assunto. Então, a tendência que amanhã ou sábado ainda é que tenha uma resposta quanto ao pedido de efeito suspensivo do Atlético para jogar com público domingo na Arena MRV. Cirilo. Obrigado, Wellington. Fomos com o lado jurídico, agora também com a preparação do Galo, pensando nisso, Cláudio. O Galo está trabalhando para ter torcida na despedida da Arena MRV domingo. E há otimismo no Atlético para que isso aconteça. Para um público de 18 mil torcedores, seria apenas o setor inferior da Arena MRV, setor Brahma, liberado para esse jogo e sem bebida alcoólica, tanto no estádio quanto na esplanada. É isso que o Atlético trabalha. No momento, aguardando esse parecer, lógico, o efeito suspensivo lá no STJD. Como disse o Wellington, está nas mãos, está na mesa do presidente do STJD. Mas o Galo pode, portanto, trabalha com otimismo para ter torcida 18 mil, um público reduzido, mas um público, né, para a Arena MRV nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. Já começou a preparação do time, viu, Cirilo? Agora à tarde, já sem o Milito, com o Lucas Gonçalves. Lucas Gonçalves, que pela 4ª vez vai ser treinador do Atlético interino, né? Ele vai entrar, né, comandar a equipe pela 4ª vez. E os números do Lucas Gonçalves são bons, né? Ele normalmente é elogiado quando o time é dirigido por ele. Até aqui foram 6 partidas, ele venceu 4, empatou 1 e sofreu apenas uma derrota. Então, boa sorte mais uma vez ao competente Lucas Gonçalves. E pega essa bronca aí para a última rodada, o Galo precisando vencer para chegar à Copa Sul-Americana, Cirilo. Cláudio Rezende, notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola.